Para a gente trazer esse cenário quando falamos de aborto no Brasil, e esse aborto previsto em lei, como é que a gente consegue relacionar a prática com casos de estupro aqui no Brasil? Pois é, Carol, para a gente poder lembrar, então, o aborto previsto em lei, ele tem 3 circunstâncias possíveis. A primeira delas é quando há um estupro e a mulher consegue autorização para fazer o aborto porque era uma gravidez, obviamente, não planejada, que foi consequência de uma violência. Segunda possibilidade do aborto legal ser realizado é quando você tem um feto anencéfalo, anencefalia, e aí, consequentemente, aquela criança não conseguiria prosperar na vida, e aí a mulher tem autorização para realizar o aborto. E a terceira possibilidade é quando há risco de vida da mãe. É importante mostrar que são procedimentos muito diferentes. Por exemplo, se você tem uma complicação cirúrgica e você tem um risco de vida da mãe, o médico não precisa de uma autorização judicial para poder fazer o aborto naquele momento. Mas no caso dos estupros, por exemplo, o processo é mais complexo e mais delicado. Os dados que eu consegui com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que a gente vive, tanto nos estupros quanto nos abortos legais, um avanço ano a ano, passo a passo, nos últimos 5 anos. Mas os abortos legais subiram muito mais. Vamos ver, então, a tela que mostra quais são os números dos casos de estupros e também abortos legais aqui no Brasil. Começando pelos estupros, Carol, esses dados são compilados pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, mas são fornecidos pelos estados brasileiros. E eles mostram que a gente teve uma alta de 71.600 casos em 2018 para 81.600 em 2023. A gente está falando de 14%, mais ou menos 10 mil casos a mais. E é um número bastante considerável, a gente tem mais de 200 estupros realizados ou registrados por dia hoje no Brasil. No caso dos abortos legais, a gente tem uma alta de 2018 para 2023 de 1.500 casos para 2.600 casos, um disparo de 71%. Olhando os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, isso são dados do SUS, tá, Carol? Porque é possível você ter um aborto legal fora do sistema público, no sistema privado. A gente percebe que os abortos legais, eles de fato vêm subindo ano a ano no Brasil. Não é exatamente um ponto fora da curva, há uma constante subida, uma elevação significativa. Conversando com especialistas para tentar entender por que isso estava acontecendo, todos eles apontam que esta alta que impacta naquela alta ali. Quando você tem um aumento de casos de estupro, esse é um desafio muito grande das polícias brasileiras, você tem, consequentemente, um aumento dos abortos legais. Mas não é só isso. A gente teve, por exemplo, durante a pandemia, uma mudança na configuração dos planos de saúde. Então, muitas mulheres deixaram os planos de saúde e migraram para a rede pública. Isso, consequentemente, a gente não tem os dados do sistema particular aqui, mas a gente pode ter tido uma migração do sistema privado para o sistema público, que pode ter aumentado a fazer com que esse número eleve. É importante registrar que, e aí por isso que eu quis trazer esse número, por mais que seja uma alta de 71%, é um número pequeno, se a gente considerar o debate que está sendo feito. Evidentemente, o número que a gente tem que combater é esse aqui. É o número de estupros. Aqui que a gente deveria ter os olhos do Congresso Nacional, da política voltados, porque os casos de estupro, de feminicídio, de violência contra pessoas trans, que têm subido no Brasil e têm preocupado as autoridades, eles mereceriam uma atenção maior. E há um debate na segurança pública para justamente avançar isso. Mas o caso de abortos legais, ainda a gente tem um registro pequeno, de 7 casos por dia, se a gente comparar com outros lugares, muito embora esse número esteja crescendo. Esses são números que devem pautar o debate que a gente está acompanhando lá no Congresso. Repito mais uma vez, hoje também o Senado Federal falando sobre o tema, falando sobre o assunto. Isabel Mega, Marina Demore vão acompanhar e vamos atualizando. Pedro, até já. Valeu, Carol.